Aí a pessoa fala: vai lá, Senhor, quebra aquele coração de pedra, transforma em coração de carne. Senhor, vai lá, tira meus filhos das drogas. Senhor, vai até aquela casa e quebra o coração daquela pessoa que me maltrata. Gente, isso é moeda de troca com Deus. A maioria das orações de intercessão são assim, para que a sua vontade seja feita, não a de Deus. É que nós queremos que Ele faz por nós e não pelos nossos irmãos. E a maioria dos templos físicos oram assim. Aí tem até grupo de intercessão nas igrejas. As pessoas se unem e ficam repetindo a mesma oração, tentando convencer Deus, a ajudar a pessoa tal, 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 tal. Gente, não estão orando no espírito, estão querendo fazer a sua própria vontade e a vontade dos outros. Não vai adiantar nada. Aí faz campanha de oração para quebrar as muralhas de Jericó, oração para abrir o Mar Vermelho, campanha para não sei o quê. Gente, não vai acontecer nada. Gente, vocês têm que pedir para o Espírito Santo revelar a verdade. Vocês têm que olhar a obra consumada da cruz. Começar a viver sobre a nova aliança. É uma pessoa livre. É uma pessoa a menos para morrer na religiosidade. A religiosidade é matar os sonhos de Deus em você. Não adianta nada orar pelas pessoas se você não sabe qual a vontade de Deus na vida delas. Gente, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Pede para o Espírito Santo revelar a verdade para vocês. A verdade vai ser revelada no seu coração. Tudo que eu falo aqui, pede para o Espírito Santo revelar a verdade. Que é ele que revela, não é eu, Yara. Nós, eu e você, não temos que ficar orando para que Deus salve as pessoas, gente. Muitas pessoas ficam orando para que Deus salve fulano de tal, salve porque salve cicrano, salve betano. Gente, a gente não deve fazer esse tipo de oração. A salvação é pessoal. Esse tipo de oração é totalmente errado. E eu vou te explicar agora dentro da palavra por que é errado. Todos os ensinos que têm sido feitos dentro de intercessão é com base e princípio dentro da velha aliança. Essa é uma escolha sua. Ou você muda ou você não muda. Tudo é diferente na nova aliança, gente. Olha o que os apóstolos fizeram em Atos 4. Eles apanharam muito lá. Tem uma passagem que eles apanharam. E eles foram proibidos de pregar em nome de Jesus. Eles nunca oraram para que Deus continuasse salvando as pessoas através deles. Gente, a gente tem muito exemplo na palavra de como orar na nova aliança. Na verdade, a oração que eles fizeram é 1 minutinho. Está em Atos 4. Eles não oraram para que as pessoas fossem salvas. Eles oraram para si mesmo, porque eles entenderam que não podia, que Deus não tinha que ser convencido a salvar as pessoas, mas que eu e você precisamos pregar o evangelho com autoridade. Versos 29, Atos 4. Agora, pois,
Ó Senhor, ore para que as suas ameaças e concede aos seus servos que fale com toda a ousadia a sua palavra. Eles não pediram para que Deus parasse as pessoas que estavam ameaçando ele. Eles não pediram para que Deus salvasse as pessoas. Desculpa. Foi uma oração em segundos que abalou em todo aquele lugar. Depois que orarem, tremeu o lugar que estavam reunindo. Eles oraram, concede aos seus servos, Senhor, que fale com toda a autoridade da sua palavra. Foi só isso. Aí, meu irmão, minha irmã, depois que eles oraram, o lugar tremeu. A intercessão não é, em nenhuma hipótese, uma tentativa de convencer Deus para fazer algo por outros. Você precisa tirar isso da sua mente. Você nunca pode orar com uma verdadeira fé dessa forma. Se você está orando assim, você ora totalmente fora da nova aliança. Você não tem que convencer Deus a salvar outras pessoas. Senhor, por favor, vai lá e cura. Senhor, por favor. Você ordena com a sua autoridade a cura. Câncer, vai embora. Doença nos rins, vai embora. Coronavírus, vai embora. Você tem autoridade no nome dele. Você tem que fazer uma oração em fé para aquela pessoa ser curada, mandando embora a doença, mandando embora a dor. E para isso, meu irmão, minha irmã, você tem que ter fé. Com incredulidade não se tem fé. E para isso você tem que assumir isso, gente. Assumir a sua autoridade no nome dele. Ele já nos deu toda a autoridade. Nós temos que assumir a nossa autoridade. E você tem que combater essa maldita incredulidade, pois a fé é a moeda do céu. Ela é que move as coisas, gente. Inclusive, meus amados, eu vou dar continuidade depois em outros vídeos, em outros vídeos que eu vou fazer. Grão de mostarda. Vai ser o novo de uma nova série que eu vou fazer depois. É uma fé que move montanhas. É uma fé do tamanho de um grãozinho de mostarda. É só dessa fé que você precisa. Desse tamanho assim, ó. Então, meu irmão e minha irmã não tem que tirar algo que já está nas mãos de Deus. Deus, ele tem posse. As bênçãos estão em posse dele. E ele nos deu todas as bênçãos através da obra consumada da cruz. Está tudo no seu depósito. E eu já falei isso. E quando você entender isso, você vai sentir as diferenças nas suas orações pessoais e nas orações de intercessão. A primeira coisa que temos que entender é que Deus não está mais irado com as pessoas. A oração de intercessão, oração pessoal, Deus não está mais irado com as pessoas. Nos primeiros vídeos, eu já falei sobre isso. Eu falei muito sobre isso. Você tem que entender a bondade e o caráter de Deus. Se você não entender o caráter e a bondade de Deus, como ele é bom e maravilhoso, você não vai... Você sempre vai fazer as coisas com medo. Gente, para de olhar para as pessoas. Para de olhar para pregadores. Para de olhar para pastores. Você não depende de ninguém, gente. Olhe para Jesus. O único obstáculo de você criar uma comunhão com Deus está em você mesmo. A incredulidade está entranhada aí, gente.
Só olhe para Jesus. Gente, só existe um pastor no mundo e esse pastor é Jesus. Gente, a intercessão, o princípio não mudou. No Velho Testamento, a Bíblia fala que nós precisava de alguém, uma brecha entre Deus e o homem. Por exemplo, tinha um intercessor lá, que era Moisés, que era o intercessor do povo hebreus. Naquela época, Deus estava irado com o homem em função do pecado. Então, nesse contexto, a intercessão estava sobre um Deus irado e um homem que pecava. Naquela época, na velha aliança, Deus estava irado com o homem. Se nós não pararmos de orar da forma que orarmos, não estaremos negando a obra consumada da cruz. Gente, está em Isaías. A ira dele foi derramada no Filho. Foi consumada na obra consumada da cruz. Deus olha para mim, Yara, ele não me vê. Ele vê Cristo em mim. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo em você. Está consumado. E quando nós servimos a Deus com medo, porque nós pecamos e achamos que Deus está irado conosco, que ele nos castiga, que ele vai nos castigar pelo nosso pecado, nós servimos um Deus com medo, gente, não por amor. E é o que nós mais vê por aí. Isso é pecado, hein, gente? Nós fomos criados assim desde pequenos. Os pais falavam, Deus vai te castigar, hein? Isso é pecado, hein? Isso vai entranhando na sua mente. Gente, mudança de mente. Você precisa dessa metanoia. Quando você combate a incredulidade do seu coração, você começa a viver os sonhos de Deus na sua vida e a sua vida, as pessoas até começam a viver através de você. Se não paramos de orar da forma errada na velha aliança, estamos negando a obra consumada da cruz. É como se olhasse para a cruz e falasse, Senhor, eu não acredito nisso. Eu não acredito porque o Senhor está pendurado aí. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,19. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus não está levando em conta os pecados das pessoas, gente, porque ele já colocou todos os pecados em Cristo. Jesus levou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Aí você fala, então eu posso pecar, Yara? Se você quiser, você peca. O pecado tem uma consequência. Olha os versículos. Romanos 8:1. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Gente, não há condenação a você enquanto você estiver em Cristo. Hebreus 10:17. Dos seus pecados e iniquidades eu não me lembrarei mais. Romanos 8:2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou do pecado e da morte. Então as pessoas servem a Deus, gente, por medo de serem castigados. Serve a Deus fazendo obras, sendo que Deus não se relaciona com nós através de obras.